Libby Squire nasceu em High Wycombe, uma cidade com pouco mais de 120 mil habitantes ao sul da Inglaterra. Ela era filha do casal Lisa e Russ Squire e tinha outros 3 irmãos, Joey, de 13 anos, Maisie, de 15 e Beth, de 19. Libby foi descrita como uma garota amável e bastante apegada à sua família. Ela mantinha um vínculo muito forte com a sua mãe e recorria a ela sempre que estava com problemas, ao passo que Lisa buscava estar disponível constantemente para ajudá-la. No ensino médio, ela conhecia um rapaz chamado Connor James Pye. Eventualmente, os dois começaram a sair e iniciaram um relacionamento, se tornando namorados. Em 2018, quando tinha 20 anos, a jovem se mudou para a cidade de Hull, também na Inglaterra. Ela havia sido aprovada na universidade da cidade e foi até lá para fazer o curso de filosofia. No dia 31 de janeiro de 2019, Libby foi convidada por alguns colegas do curso para uma noite de diversão. Elas beberam por algumas horas e já na madrugada do dia 1º de fevereiro decidiram ir a uma boate. Lá, no entanto, a jovem acabou sendo impedida de entrar, já que os seguranças do local consideraram que ela estava muito embriagada. Pessoal, uma informação rápida aqui. Na Inglaterra, a maioria das casas noturnas costumam barrar a entrada de pessoas bêbadas. Segundo informações, isso é para evitar confusões dentro do local. Com isso, os amigos de Libby, então, chamaram um táxi para que ela fosse levada até sua casa. Ao ser deixada na sua residência estudantil pelo taxista, Libby decidiu não entrar em casa. Em vez disso, ela saiu perambulando pelas ruas, sendo vista por algumas pessoas, que contaram que ela parecia bastante angustiada e completamente fora de si, devido ao álcool. Segundo essas testemunhas, Libby estava chorando e soluçando na rua e falando palavras difíceis de entender. Uma dessas pessoas, um estudante chamado Jacobs, disse que a garota pediu para que ele deitasse com ela no chão. Ao negar o pedido, a garota teria começado a xingá-lo e ele desistiu de ajudá-la. Outra testemunha, George Thompson, disse que viu a garota assim que ela saiu do táxi. Ele disse ainda que ela estava tropeçando em todos os lugares e lutando para conseguir se manter de pé e continuar andando. Já suas vizinhas, Hannah Wright e Emma Hawshan, disseram que a convidaram para entrar em casa assim que a ouviram chorando do lado de fora. Só que a jovem teria recusado o convite. A última pessoa que viu Libby naquela noite disse que a jovem estava sentada em um banco numa praça próximo a onde ela residia. Depois disso, a jovem desapareceu, não sendo vista por mais ninguém e teve seu paradeiro desconhecido. Ao perceber que a filha não havia mais entrado em contato, sua mãe, Lisa, pediu informações aos seus colegas, que também não tinham tido mais notícias dela. A polícia então foi acionada e se deu início às investigações, sendo Libby dada como desaparecida. O sumiço da garota provocou grandes buscas de policiais e civis por toda a cidade. Enquanto ela era procurada, a polícia também avançou nas investigações, buscando por pistas em todos os locais possíveis que ela pudesse ter passado, a fim de descobrir o que havia acontecido. 5 dias depois, a polícia reuniu uma série de evidências que apontavam que o desaparecimento de Libby era fruto de um crime, do qual um homem chamado Powell Hellowix era o principal suspeito. Isso porque as amostras de DNA da garota e do homem foram encontradas em objetos que estavam em um campo de jogo isolado, o que chamou a atenção dos detetives. Os policiais foram rapidamente atrás de Powell, que já era fichado e tinha o seu DNA registrado no banco de dados da polícia. Ao se depararem com o homem, eles notaram que ele tinha vários arranhões pelo corpo. Isso indicava que, provavelmente, alguém teria tentado se defender dele. Com essas evidências, os policiais mantiveram Powell sob custódia para colherem mais informações. Mas quem é Powell Hellowix? Powell Hellowix nasceu na Polônia e tinha 26 anos na época dos fatos. Ele mudou-se para a Inglaterra, onde trabalhava como açougueiro na região de Malton, em North Yorkshire. O homem era casado e tinha 2 filhos. Quando teve o seu nome colocado como suspeito do desaparecimento de Libby, Powell já era suspeito também por uma série de crimes de importunação contra estudantes da Universidade de Hull. Após o crime contra Libby, esses crimes cometidos por ele não haviam sido relacionados pela polícia, que os tratava como casos isolados e de pequena expressão.
A maior parte dos milhares de estudantes da universidade sequer faziam ideia de que esses crimes estavam acontecendo em torno do local. Uma das vítimas de Powell concedeu uma entrevista ao canal Sky News, em que disse se sentir decepcionada. Segundo ela, nada foi feito quando ela o denunciou às autoridades. A jovem disse ter recebido apenas um número de protocolo da denúncia e sido liberada, sem nenhuma medida prática por parte das autoridades. 10 meses depois, ao ver a foto do homem nos jornais após ele ter sido preso pelo crime contra Libby, ela o reconheceu como um homem que a observava pela janela do seu quarto enquanto ela se trocava. A primeira vítima conhecida de Powell descreve que foi importunada por ele em julho de 2017, quando estava compartilhando um momento íntimo com o seu namorado. Segundo ela, em dado momento, ela percebeu o quarto ser iluminado por uma luz que vinha do lado de fora da janela. Ao olhar pela janela, ela viu o homem praticando atos obscenos. Segundos depois, seu namorado também olhou pela janela, o que acabou afastando o criminoso que fugiu. Nesse mesmo dia, 3 horas depois, uma colega de casa da garota voltou para a moradia após o trabalho e encontrou um preservativo usado e uma roupa íntima preta pendurada na maçaneta da porta da frente. O agressor foi posteriormente identificado pela polícia como sendo Powell Hellowix. Durante vários meses, Powell observou diversas outras mulheres. Testemunhas de atos obscenos do homem em público disseram que ele parecia completamente despreocupado em ser visto e denunciado. No dia 20 de janeiro de 2019, o homem cometeu atos obscenos em frente a uma mulher da mesma rua onde Libby morava. Apesar de terem Powell sob custódia e evidências ligando ele ao desaparecimento de Libby, o suspeito disse que era inocente e que não tinha nenhuma ligação com o sumiço da jovem. Com isso, os policiais continuaram com as buscas, mesmo que no fundo eles soubessem que Powell estava mentindo e que ele sabia sim o paradeiro da jovem. Em 20 de março de 2019, mais de um mês após o desaparecimento, um pescador encontrou restos mortais em um estuário do rio Hull e comunicou à polícia. Após a perícia, o corpo foi confirmado como sendo de Libby Squire. O patologista Matthew Leal, responsável pela necrópsia no corpo de Libby, disse que a causa da morte não pôde ser determinada precisamente, nem se ela já estava sem vida antes de ser atirada na água. No entanto, segundo ele, 2 lacerações dentro do lábio superior mostraram um trauma extremo, causado por um aperto ou compressão do pescoço, ou também por cobrimento da boca. O patologista ponderou que as lacerações poderiam ter sido causadas já dentro da água, ou não terem sido suficientes para tirar a vida da vítima. Ele disse que o nível de decomposição tornou o exame muito difícil e que poderiam haver outras lesões, mas não foi possível vê-las. Os exames de DNA no corpo da garota também confirmaram que havia fluido masculino de Powell, indicando que houve relações forçadas. Inicialmente, o homem negou ter tido relações com a jovem. Foi somente após ter sido confrontado pelos investigadores com as evidências de DNA que ele assumiu o que fez. Segundo os detetives, após ouvir sobre o encontro do corpo, Powell sorriu em tom de deboche. Ele contou, então, que teria encontrado a jovem enquanto dirigia pela cidade procurando por uma mulher para ter uma relação fácil. Segundo ele, horas antes, ele estacionou em uma rua próxima para observar mulheres que estavam nas janelas de suas casas enquanto ele se tocava. Ao terminar, ele teria saído com o carro, e foi quando ele viu Libby caminhando pela rua desnorteada. O homem, então, alega ter oferecido uma carona, insistindo em levá-la até em sua casa. Ele conta que ela teria aceitado a carona, mas que não quis passar o seu endereço. Então, ele a deixou em uma rodovia próxima à moradia dela. Na despedida, segundo ele, Libby pediu um abraço, e eles acabaram se beijando e tendo relações no chão, próximo ao seu carro. Depois, ela teria tentado beijá-lo novamente, mas ele virou o rosto em negação e a garota o arranhou. Após isso, ele teria ido embora e a viu pelo retrovisor gritando para que ele não a deixasse, mas ele não deu ouvidos. Ainda de acordo com ele, a jovem ainda estava viva da última vez que ele a viu. Obviamente, a polícia não acreditou nessa versão do acusado, ainda mais dado o histórico dele. Apesar de Powell não ter contado o que de fato aconteceu no dia em que Libby desapareceu, as autoridades montaram uma teoria.
Para eles, no dia do fato, o acusado andava pelas ruas da cidade de Hull justamente à procura de alguém para cometer o crime, tendo sido já premeditado. Quando avistou Libby bêbada e fora de si, ele a enxergou como vulnerável e a levou para o campo isolado de jogos, onde a atacou. Os arranhões no rosto de Powell sugerem que a jovem ainda tentou se defender. Após ter cometido o crime, ele descartou Libby no rio, ainda no dia 1º de fevereiro. A polícia revistou a casa do acusado e encontrou uma bolsa rosa contendo brinquedos adultos, roupas íntimas femininas e fotografias roubadas de uma residência estudantil. Os itens foram levados para a perícia, que detectou amostras de fluido masculino e saliva do criminoso em vários deles. Ainda na casa do acusado, também foi encontrado um livro mostrando detalhes internos sobre a residência estudantil das garotas da universidade. Os investigadores tiveram acesso às imagens do circuito de câmeras de segurança que mostrou Libby dentro de um carro Astra prateado, indo em direção aos campos de jogos nas primeiras horas do dia 1º de fevereiro. Depois disso, ela não foi mais vista. Esse mesmo veículo foi confirmado como sendo de Powell Hellowix. Um homem chamado Samuel Ford disse que ouviu gritos femininos vindo dos campos de jogos onde Libby foi atacada. O homem mora perto dos campos e disse que os ouviu por cerca de 7 minutos. Ao tentar ver o que estava acontecendo, ele disse que conseguiu avistar um homem correndo em meio à escuridão, fugindo do local. Por fim, a polícia encontrou também um preservativo usado contendo o DNA de Powell no local onde o crime aconteceu. Já os exames toxicológicos no corpo de Libby mostraram que ela tinha uma grande concentração de álcool no sangue, o que corrobora com a ideia de que ela estava completamente vulnerável por conta da bebida. Os familiares da jovem ficaram chocados e revoltados com o acontecido. Lisa, a mãe de Libby, ficou desolada. Ela não queria acreditar no que havia acontecido com a sua amada filha e demorou para que a ficha dela caísse. O caso gerou uma grande indignação pelo fato do acusado não ter sido detido anteriormente pela polícia, mesmo tendo cometido pelo menos 9 crimes de importunações graves contra jovens estudantes da mesma universidade. Segundo a comunidade, se a polícia tivesse agido com maior eficácia ou ao menos avisasse que alguém estava atacando na área, as estudantes poderiam ter se protegido melhor e o crime contra Libby talvez não tivesse acontecido. Diversos ativistas também fizeram protestos na rua contra o crime e contra a forma com que o sistema de justiça inglês trata os casos desse tipo. Andrea Simon, diretora de uma organização que protege as mulheres, pediu por uma investigação oficial sobre o porquê de os estudantes não terem sido avisados sobre os crimes que vinham acontecendo. Segundo ela, se uma ação não for tomada, isso reforçará a sensação dos agressores de que eles podem sair impunes de crimes como esses. O detetive superintendente da polícia, Martin Smiley, disse em entrevista que uma revisão interna de como a polícia lidou com os crimes anteriores de Powell foi feita por policiais de fora do caso e que se chegou à conclusão de que tudo havia sido feito corretamente. Segundo o detetive, as investigações das denúncias foram proporcionais e os casos foram tratados com o nível apropriado de seriedade. Ele disse que Powell não havia apresentado nenhum padrão claro de assédio que pudesse ter sido detectado na época. A polícia alegou ainda que diferentes cenas de crime produziram diferentes tipos de evidências e que não era possível comparar uma com as outras. Segundo os investigadores, em alguns casos se tinha impressões digitais, em outros uma pegada, em outros DNA e assim por diante, de forma que não foi possível interligar todos na direção de Powell de imediato. A primeira vítima conhecida de importunação do acusado disse que as pessoas ao seu redor agiram como se ela estivesse exagerando o acontecimento. Ela disse que o próprio namorado dela não levou o caso muito a sério e que seus colegas de casa acharam a situação engraçada. Ela, no entanto, disse saber que havia algo muito errado naquilo tudo e disse ter a sensação de que o homem não seria alguém que faria algo daquele tipo apenas uma vez. Segundo a garota, a polícia também não deu muita importância à denúncia e só aceitaram fazer uma investigação mais apurada depois que sua mãe, uma ex-policial, exigiu que isso fosse feito. A garota conta que depois do acontecido, trocou todas as fechaduras e instalou câmeras de segurança na casa, por se sentir assombrada pelo crime. No entanto,
ela disse que isso não foi suficiente para que se sentisse segura e chegou a manter consigo um conjunto de tesouras para usar em legítima defesa, caso fosse preciso. Ela contou ainda não ter ficado surpresa quando descobriu dos outros crimes do homem e que teve um pequeno conforto em saber que ela não era neurótica por desconfiar dele, mas se sentiu muito mal pelas vítimas. A mãe de Libby contou que a filha possa ter sido alvo de Powell semanas antes do crime. Segundo ela, a jovem foi atacada alguns dias antes, após ter saído de uma festa. A garota contou que um homem a abordou e tentou forçar contato, ao passo que ela o repreendeu e o empurrou para longe. Lisa sugeriu que a filha denunciasse esse homem para a polícia, mas a jovem disse que foi muito dura com ele e não achava que uma denúncia fosse necessária. A mulher acredita que o responsável pela importunação daquele dia possa ter sido justamente Powell. Lisa disse também acreditar que o homem só conseguiu dominar a sua filha por conta do estado vulnerável que ela estava. Connor James Pye, namorado da jovem, disse que ela era uma garota muito feliz que gostava de beber e se divertir. Ele disse também que ela estava muito feliz na universidade e parecia ter se encontrado. James conta que no dia do crime, Libby não queria sair, pois ela tinha uma apresentação logo na manhã seguinte. Mas ela disse ao namorado que não queria decepcionar as meninas e resolveu sair com elas naquela noite. Durante o tempo que ficou sob custódia policial e aguardando seu julgamento, Powell Hellowix foi estudado por um professor de criminologia chamado David Wilson. David tinha a tarefa de analisar o acusado e montar um perfil do homem com base no seu psicológico, para tentar entender o porquê de suas ações. David disse que, tradicionalmente, o voyeurismo não é visto como um crime grave, mas como motivo de diversão e brincadeira. Ele apontou para o fato de, culturalmente, não se levar esse comportamento muito a sério e transformá-lo em piada, quando, na verdade, a prática pode causar muito dano e sofrimento. Segundo ele, quem pratica esse ato são criminosos e devem ser tratados como tal. David disse que Powell mostra sinais de comportamentos predatórios e de um agressor clássico. Ele disse também que o homem se encaixa no termo parafilia, que é uma condição caracterizada por desejos pervertidos. Ainda, segundo o especialista, tudo isso não se trata de algum tipo de fetiche. Powell, na verdade, buscava ser poderoso e se divertia ao ver a reação horrorizada das pessoas diante dos seus assédios. Ele diz ainda que um problema como esse deve ter sido construído ao longo de vários anos e que intervenções seriam necessárias para impedir que ele chegasse aonde chegou. Para ele, o homem deveria ter sido tratado ainda na puberdade. Em agosto de 2019, ocorreu o primeiro julgamento de Powell Hellowix. Esse primeiro julgamento foi referente aos crimes que ele cometeu antes do crime contra Libby. No tribunal, Powell admitiu 4 crimes de voyeurismo, 2 de indecência pública e 3 de roubo de itens e arrombamento. Por esses crimes, ele foi condenado a 5 anos e 8 meses de prisão. Já o julgamento pelo crime contra Libby Squire teve início em janeiro de 2021, no Tribunal da Coroa de Sheffield. Nele, a promotoria ressaltou que, segundo análises, Libby estava altamente vulnerável, intoxicada e provavelmente hipotérmica quando foi atacada, por conta das temperaturas congelantes, o que tirou todas as suas chances de defesa. Os promotores argumentaram que Powell estava em um estado de excitação intensificada, enquanto andava pelas ruas à procura de uma vítima. Os promotores contaram ainda que o homem deu 5 relatos diferentes sobre o encontro com Libby ao longo de toda a investigação. No julgamento, foi apontado também que um preservativo usado e a roupa íntima feminina eram uma espécie de cartão de visita do homem. Ele deixou esses itens em quase todas as suas cenas de crime. Já a defesa do acusado alegou que ele tinha, de fato, um problema com mulheres e precisava de tratamento psicológico, o que foi assumido pelo próprio Powell. A defesa ainda alegou que o seu cliente era inocente do crime contra Libby e que as evidências não eram suficientes para condená-lo. Aos jurados, Powell disse que não era o criminoso apontado pela promotoria, mas um homem de família e trabalhador, cujos crimes eram resultado apenas de um fetiche movido por seus impulsos. Ele disse que tinha dificuldade em aceitar o seu problema, porque temia que a sua esposa descobrisse e o deixasse. O júri foi composto por 5 homens e 7 mulheres. O julgamento durou ao todo 4 semanas e o veredito foi proferido após 6 dias de deliberação.
Em fevereiro de 2021, Powell Hellowix teve a sua sentença confirmada. Ele foi condenado à prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional somente após 27 anos. A condenação inclui também uma pena de 18 anos pelos crimes cometidos anteriormente. É dito que Powell Hellowix não demonstrou nenhuma emoção ao ouvir a sua sentença. Durante a sentença, Lisa e Russ, pais de Libby, deram declarações emocionadas sobre a perda da filha. Lisa disse que a família sofreu uma perda inimaginável e falou da tristeza que Powell os condenou pelo resto de suas vidas. Ainda no tribunal, ela disse que nenhuma palavra poderia explicar a angústia de viver sem a filha. Para ela, não era só a perda de sua filha primogênita, com quem tinha um vínculo especial, mas também a perda da possibilidade de ser avó dos eventuais filhos da jovem. Já Russ disse que estava sendo difícil lidar com a perda da filha e que não conseguia sequer ver suas fotos desde que a garota se foi. A juíza responsável pelo julgamento de Powell disse que ele é um indivíduo muito perigoso e que ficava mais confiante a cada crime cometido. Ela disse ainda que, apesar de Powell ser elegível à liberdade condicional no futuro, é provável que o Conselho de Liberdade Condicional decida não conceder o benefício a ele, e assim ele fique o resto de sua vida na prisão. Alguns meses após o término do julgamento de Powell, Lisa, mãe de Libby, pressionou por uma reunião com o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson. Ela queria pedir mudanças na lei sobre os crimes de importunação que são considerados de baixo nível. Segundo ela, medidas mais duras deveriam ser aplicadas, a fim de evitar que essas pessoas tenham a oportunidade de partir para crimes mais graves. Atualmente, Powell Hellowix se encontra encarcerado na HMP Wakefield, um presídio de segurança máxima da Inglaterra. Em janeiro de 2022, Lisa disse querer uma conversa cara a cara com o criminoso, para que ela possa finalmente obter respostas sobre o caso. A mulher disse que agora se sente forte o suficiente para descobrir o que aconteceu nos momentos finais da filha e para falar com o criminoso pessoalmente. Ela disse que gostaria de se sentar em uma mesa frente a frente e tomar uma xícara de café com ele. Então, ela questionaria quais foram as últimas palavras da filha e o que aconteceu em seus minutos finais. Em entrevista, Lisa disse que saber que não estava lá na última hora de sua filha, quando ela mais precisava, era algo que a assombraria pelo resto de sua vida. Ela conta que, por conta do que aconteceu, agora vive em dois mundos. Um em que é mãe, esposa e funcionária, e em outro que é sombrio e solitário. Segundo ela, nesse mundo, ela deseja partir desse plano para que possa estar com a sua filha mais uma vez. Este foi o caso de Libby Squire, uma jovem estudante com a vida inteira pela frente, mas que foi interrompida por um maníaco que rodava as ruas procurando por um alvo. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistirem até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.